Está neste Jornal à Noite, Hugo Soares, líder parlamentar do PSD. Boa noite, obrigada pela presença. Vamos começar por esta questão que está a dominar a atualidade, tem a ver com estes atrasos e estas falhas em torno dos exames nacionais, que, convenhamos, afeta de facto muitas famílias, o futuro destes jovens, os planos que tinham para férias. Por tudo isso, faz ou não algum sentido esta petição que está a circular a pedir a anulação dos exames? Bem, boa noite, Marisa. Uma primeira palavra, evidentemente, de solidariedade e de compreensão para com os estudantes e com as famílias que viveram estes dias de alguma angústia. Vamos tentar explicar definitivamente o que é que está em causa. O que está em causa é o seguinte. Numa decisão ainda do tempo do governo do Partido Socialista, incluída no PRR, o Partido Socialista tinha decidido que os exames nacionais fariam digitalizados e depois a sua correção também era digital. O governo da AD, depois de ter ganho as eleições em 2024, decidiu que os exames continuavam a fazer em papel, e a meu ver, bem, e que a correção essa sim podia ser feita de forma digital. O que traz grandes ganhos. Que ganhos é que traz? Traz os ganhos de desmaterializar todo o processo, traz os ganhos de não haver o viés do mesmo professor corrigir provas e depois outro professor corrigir outras provas e poder haver aqui critérios de injustiça na correção para os alunos, porque agora o que acontece é que um professor corrige uma parte da prova e outro professor corrige outra parte da prova, especializam-se no fundo em determinadas perguntas. E o que é que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito simples. Aconteceu, que é chata, evidentemente, que tem a ver com o processo de digitalização dos papéis, ou provas que estavam dobradas, umas vinham agrafadas e perdeu-se mais tempo. De que atraso é que nós estamos a falar? Eu julgo sinceramente, com todo o respeito que tenho, que é mesmo muito. Eu também fiz exames nacionais, fizemos todos, sabemos a pressão que estávamos sujeitos, as famílias, aquilo que é a nossa expectativa. Mas é bom que saiba, estamos a falar de 3 dias. 1, 2, 3 dias. De dia 10 para dia 14, de 14 para 17. Não estamos a falar de mais do que isso. É que eu honestamente... São 3 dias, mas tendo em conta Marisa, mas, honestamente, um calendário que foi estabelecido pelo Ministério da Educação, as pessoas fizeram planos. Eu fui o primeiro a dizer, sou o primeiro a dizer que a situação é má, que compreendo a angústia, compreendo a pressão, compreendo tudo isso. Tudo verdade. Mas estamos a falar de 3 dias. Com franqueza, quem vê o alarido, como vimos agora a FENPROF a falar, parece que isto descambou um mês, descambou 15 dias ou que descambou uma semana. O que é sempre chato. Que fosse um dia, é chato face àquilo que estava previsto. Mas, Marisa, são 3 dias. E porquê é que são 3 dias? O Ministro da Educação teve a ocasião de explicar, aqui mesmo, e de forma muito serena e tranquila, o seguinte. Havia garantias de que no dia 14 as notas poderiam ser publicadas. Só que, como os professores receberam mais tarde as provas para corrigir, precisamente para que os professores pudessem ter mais tempo numa decisão, creio eu, justa e acertada para com os professores corretores, avaliadores, classificadores, decidiu-se estender o prazo de 3 dias. Eu quero ser muito claro, total solidariedade, total compreensão. Mas estamos a falar de 3 dias, não estamos a falar de mais do que 3 dias. Então, o que é que deve acontecer àqueles professores, às famílias, aos alunos que marcaram compromissos, viagens, estadias já pagas, a acreditar num calendário que foi divulgado pelo Ministério da Educação e que agora não será cumprido? Muito bem, a essas pessoas nós temos que pedir a sua compreensão, dizer que houve um atraso, uma decisão política que provoca um atraso. O Ministro assumiu a decisão política, porque ela foi mesmo política, de não querer acelerar a correção. Eu, com franqueza, se tivesse o filho nesta situação, eu tinha pena, ficava preocupado e solidário. Mas eu prefiro, honestamente, como pai, que o professor tenha mais aqueles dias para corrigir, porque recebeu as provas mais tarde, estamos a falar de 3 dias, e que a avaliação do meu filho possa ser justa, do que cumprir os prazos todos para dizer que cumprimos e a correção ter sido feita um bocadinho mais a correr. E não acha que toda esta confusão e todo esse alarido, para utilizar a palavra que também usou, abala a confiança no sistema de avaliação? Creio que não. Aliás, o Governo fez e o Ministro já anunciou que vai disponibilizar o acesso gratuito a todos os alunos das provas digitais, para que possam ter a certeza que aquela é a prova deles, sem ter que pagar, para poderem recorrer. De resto, deixe-me dizer, Marisa, eu não vou pôr em causa que haja algumas pessoas que tivessem agendado férias para o dia 15 ou para o dia 16. Mas eu também já fiz exames nacionais, a Marisa também, os pais estão lá em casa, têm filhos que tiveram e fizeram e sabem. Normalmente isso não se faz. Não se faz porque nós esperamos sempre para ver o exame, para eventualmente pedir um recurso, para subir mais uma nota, porque achamos que fomos mais injustiçados nesta ou naquela nota. Eu percebo que haja pessoas nessa circunstância... Mas no caso dessas marcações, acha que não devem ser indenizados? Não, creio que não. Com franqueza, creio que não. Com franqueza, creio que não.
Essa é uma decisão da família que optou por marcar férias naquele dia. Quantas vezes acontecem imprevistos na nossa vida laboral, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, que nos faz alterar os planos e muitas vezes com prejuízo daquilo que era o nosso planeamento de férias. Não é o caso. Eu queria mesmo sublinhar, eu compreendo, eu estou totalmente solidário com os pais, com a comunidade educativa, com os alunos em especial. Mas nós não estamos a falar de mais do que 3 dias. Eu sinceramente, quando percebi o que estava a acontecer no país, e percebi rapidamente o que estava a acontecer, e fui procurar saber o que estava a acontecer, eu pensei, a minha primeira reação foi, isto vai atrasar 15 dias, isto vai atrasar uma semana, isto descambou, isto cria aqui uma... Marisa, com franqueza, e eu sei que a Marisa não pode, nem deve, nem tem essa obrigação, é só que faltava, mas acompanhe-me neste raciocínio. O que acha é que todas as críticas são exageradas, manifestamente exageradas? Acho que são manifestamente exageradas. Acho que já tínhamos todos saudades da FENPROF, quer dizer, já tínhamos todos um bocadinho de saudades de ver a FENPROF a fazer este espalhafato, o que é bom sinal, é sinal que as coisas na educação estão manifestamente bem, estamos a fazer grandes transformações e que querer dar ao sistema educativo português mais robustez, mais rigor, devolver a autoridade aos professores na sala de aula. O que se faz, nós temos que avançar. E, portanto, sempre que a FENPROF tiver que falar sobre uma circunstância como esta, olha, não vem daí mal ao mundo. Repito, 3 notas essenciais. Solidariedade, a questão está resolvida, os alunos vão ser... Está resolvida, vamos ver. Os prazos, estes novos prazos ainda não chegámos lá. Bem, podem não ser cumpridos. E podemos estar cá todos para não ver, porque pode acontecer um cataclismo qualquer. O que eu estou a dizer é da expectativa... Claro, o que eu estou a dizer é da expectativa de que aquilo que o Sr. Ministro anunciou e os prazos estão anunciados se cumpram. E se assim for... E se houver falhas nesse novo prazo, o Ministro tem que assumir a responsabilidade e explicar porque é que aconteceu. Se isso acontecer, não creio que vai acontecer. E continua com capacidade para se manter no cargo. Mas acha que por um prazo de 1 ou 2 dias ser ultrapassado... Não, é que se falhar os novos prazos já não será 1 ou 2 dias, já será mais. Marisa, olhe, mas se entretanto amanhã acontecer um cataclismo e por uma razão qualquer, eu nem vou dizer para não aguardar coisa nenhuma, mas não podemos pôr as coisas nesses termos, eu não sou o Zandinga. E portanto acredita que este prazo vai ser cumprido? Com base numa coisa que eu sei lá se vai acontecer ou não. Eu confio no Sr. Ministro, confio no sistema. E este sistema é uma grande evolução, é mesmo. E volto a dizer, faço também justiça ao Partido Socialista, porque esta decisão é uma decisão incluída no PRR, ainda no tempo do governo do Partido Socialista. Bom, vamos avançar de tema. Hugo Soares, acha que os portugueses ficaram esclarecidos sobre a polémica das casas, se há casas ou não, perante a grave crise de habitação que os portugueses enfrentam? Ver imagens como o Partido Socialista, José Luís Carneiro, vem mostrar ao país, de casas que estão prontas, mas fechadas e sem ninguém dentro. Só que não são casas, como sabe, para a habitação. E não são casas que estejam à espera de ciclos eleitorais, como mentiu, eu não tenho outra palavra para dizer, José Luís Carneiro, sobre a matéria. São casas que foram construídas para servir de abrigo a pessoas e, sobretudo, a vítimas de determinadas circunstâncias que têm na vida. Não queria estar agora, até porque essas casas devem ser protegidas, até a própria localização delas já agora. E que estão à espera... O José Luís Carneiro fez mal em mostrar. Eu acho que sim, eu acho que fez muito mal. E que já agora estão à espera de serem objeto de protocolos com as instituições que vão geri-las. Não tem nada a ver com uma decisão do Estado em querer as casas fechadas. Eu sinceramente, acho que essa crítica e essa confusão, isso foi tudo tão explicado que o José Luís Carneiro só podia e devia era dizer, pronto, peço desculpa, eu precipitei-me. Às vezes nós precipitamos-nos, às vezes enganamos-nos. Ele faz um ataque que não é precipitado, é um ataque que é feio. E que é falso, que é o ataque de dizer que nós estávamos à espera de um ciclo eleitoral para entregar casas. Um disparate completo. Podia estar dependente de um cálculo eleitoral. Como se alguém pudesse ter casas fechadas durante 3 anos. Do ciclo eleitoral. Ou seja, isso é mesmo feio, é um ataque vil do ponto de vista político. Agora, precipitar, todas as vezes nos podemos precipitar e enganar. Ficou claro, as instituições em causa já falaram, já demonstraram qual é o problema que está a acontecer, estão a resolver e não se trata de ter casas fechadas por onde podiam ir morar pessoas. Não há nenhum governo, eu acho que as pessoas percebem isto bem, os portugueses lá em casa entendem isto de forma meridiana. Não há um governo, ou que fosse uma Câmara Municipal, que tenha uma casa que possa atribuir a uma família que precise e que queira ter a casa fechada. Eu peço desculpa, mas precisam ganhar pó? Qual era a intenção? Só se fosse alguém que fosse ou maquiavélico ou tolo. Olha, nós maquiavélicos não somos, tolos também creio que não. Portanto, das duas uma, ou o deputado José Luís Carneiro
quis fazer uma ultrapassagem, como eu já tive ocasião de dizer, pela direita ou pela esquerda, ou chega no populismo e na demagogia, ou então não entendi. Mas o Soares percebe ou não que haja um sentimento de indignação entre os portugueses que olham para estas imagens, veem o líder da oposição a dar entrevistas em frente a estas casas fechadas perante a crise gravíssima da habitação? Claro que percebo. Até eu, se não soubesse o que estava a passar e se não tivesse ocasião de denunciar aquilo que foi a falsidade do deputado Zé Luís Carneiro, até eu tinha essa indignação. Marisa, vamos lá ver. Eu era o primeiro, com franqueza, a sair de uma manifestação contra o governo, fosse ele qual fosse este, que eu suporto no Parlamento, se o governo tivesse casas fechadas e não entregasse às pessoas que precisam porque queria gerir as casas para um ciclo eleitoral. Isso é uma coisa inominável, quer dizer, não me cabe na cabeça. Então, nem ninguém. Que nome é que dá aquilo que o Partido Socialista fez ao chamar a atenção para esta questão? É que eu classifique, que adjetivo. Bem, não sei, eu tinha que ter alguma imaginação. Acho sinceramente, olha, em primeiro lugar que é um tiro nos pés colossal do deputado Zé Luís Carneiro. Saiu-lhe mal. Depois é uma precipitação. Eu acho que alguém se superou. Olha, ali há uma coisa assim, aproveita para as jornadas parlamentares e tal. E o senhor, com todo o respeito, o Sr. deputado Zé Luís Carneiro, foi atrás. Mas é bom que as pessoas primeiro se preparem, estudem. Não, governar não pode ser assim. Governar exige alguma preparação. Hugo Soares, a propósito da questão da atualização dos novos dados da população, afinal, quem é que deve ser ouvido na Assembleia da República a propósito desta grande divergência de números de 2024 para 2025? Nós soubemos aquilo que já era uma percepção que tínhamos quase todos, que naquele período houve de facto uma política de portas escancaradas e a população de Portugal aumentou 1,5 milhão com imigrantes, sendo que nós não estávamos preparados para os receber. E a pressão que isso colocou na habitação, no Serviço Nacional de Saúde, no sistema educativo, foi mas tremenda. Quem é que tem culpa nesta divergência de números tão grande? Quem tem culpa é muito clarinho. Quem tem culpa é o governo do Partido Socialista. Primeiro foi responsável por aquela política que permitiu que entrasse 1,5 milhão de pessoas sem nenhum controle e porque depois, ainda por cima, não teve a capacidade de saber quantos cá estavam e continuava a negar esses números. O Instituto Nacional de Estatística não tem qualquer responsabilidade? Por isso mesmo, a primeira responsabilidade é política. É sempre política. Como aqui nos exames. A responsabilidade é política, sempre. Ora, a responsabilidade é do Partido Socialista e da política que levou a que essas pessoas pudessem entrar sem controle. O que é que nós queremos no grupo parlamentar do PSD? Ouvir precisamente tudo aquilo que a Marisa agora elencou. Da AIMA ao antigo e extinto CEF, ao INE, à Autoridade Tributária, à Segurança Social, a um conjunto de instituições e serviços do Estado, para lhes perguntar, os senhores acompanharam isto? Os senhores sabiam? Se não sabiam, porque é que não foi possível saber? O que é que se fez para procurar mitigar esta pressão nos serviços? E depois é uma questão de responsabilidade política. E não há confusão nenhuma aí. Eu hoje vi um conjunto de notícias... Que dá conta de divergências entre o Soares e Sebastião Bugalho. O Soares e Sebastião Bugalho. Olha, eu devo dizer que tanto eu como o Sebastião Bugalho nos fartamos de rir ao longo do dia com isso. Falamos várias vezes ao telefone, a rir-nos divertidos, de facto, Não há divergência nenhuma. Como dizer, desta especulação jornalística com base em nada. Não há divergência nenhuma. Aquilo que o Dr. Sebastião Bugalho disse na conferência de imprensa, em total articulação com o líder parlamentar, é exatamente aquilo que nós vamos fazer. Nós vamos chamar essas instituições e, se verificar que é necessário continuar a fazer audições para apurar a responsabilidade política última e maior, sim, chamaremos os membros do governo do Partido Socialista, como o Partido Socialista fez muitas vezes no passado, quando chegava ao governo e ouvia os ex-membros do governo do PSD ou de outros partidos. É uma prática normal. Para termos noção dos esclarecimentos. Eu até acho, se fosse ministro, ou ex-ministro no caso, do Partido Socialista, eu próprio pediria para ir à Assembleia da República perante os seus deputados, e se as pessoas têm dúvidas, eu dou os esclarecimentos que tiverem que ser dados. Portanto, não há discrepância nenhuma. Olha, mas ouvir antigos governantes socialistas, eventualmente só numa segunda fase, porque sim, a prioridade não será essa. Sim, devo só dizer que foi bom que essas notícias tivessem saído, porque permitiu que durante o dia me divertisse várias vezes com o Dr. Sebastião Bugalho ao telefone. Hugo Soares, muito obrigada pela presença neste Jornal à Noite. Até à próxima.